Seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica de Luna e hoje a gente vai conversar com o Saulo. Olha a Saulo aí. Tudo bom, Saulo? Tudo. A gente tava conversando e agora você faz oi de novo, pô. Eu claro, já me contigo, pô. Porque aquela parte da pré-eleção vai ser editada, não vai pôr não. É a parte que a gente tava alinhando, pô. Ok, edita e bota ela agora, pô. Tá bom, fique tranquilo, vai dar tudo certo. A gente vai chegar num acordo. Vamos lá. Vamos lá. Saulo, veja só. Eu não sou um Pedro Bial, eu não sou um Jô Soares. Eu sou uma péssima pessoa para apresentar os entrevistados. Eu estou muito mais próximo de uma linha Desi Gonçalves para fazer a apresentação do programa, uma linha Hebe Camargo. Aí, por conta disso, eu prefiro que você se apresente. Eu não iria conseguir apresentar tão bem quanto você mesmo pode se apresentar. Pode ser? Ok. Bora lá. Eu me formei em design na Federal, por isso que a gente se conhece. Eu passei por engenharia antes. Formalmente passei por estatística, mas na prática não passei e acabei me formando em design. Então, assim, foi o fim da minha parte acadêmica. Depois disso, ou durante o curso de design, comecei a trabalhar no César e aí fui para o Radix, que era um sistema de busca brasileiro. Na época, antes do Google, tinha um monte de coisa. Do Radix, eu acabei voltando para o César para trabalhar para projetos Motorola. Então, trabalhei, eu acho que 5, 6 anos com projetos Motorola no Recife Antigo, por digital. E aí eu tive o plano de sair do Brasil. E aí a gente foi para a Alemanha. Eu passei 1 ano e meio lá na Alemanha. Fiquei fazendo vários projetos lá. Eu estava trabalhando como freelancer. E lá eles têm uma cultura de freelancer muito forte. Então eu fazia projetos tipo assim, 3, 4 meses de duração. E aí finalmente eu vim para o Canadá. Eu estou aqui há, eu acho que 10 anos agora. Vim para um projeto de um celular que tinha 2 telas, um projeto bem avançado, vamos dizer assim. De lá eu fui para outra empresa trabalhar com Smart TV. Dessa empresa, a última empresa que eu estava agora era uma empresa de construção, mas era uma empresa de construção do Vale do Silício, totalmente assim, high-tech, robô, automação, inteligência artificial, design, tudo. Agora, com o Covid, né, o coronavírus, eu fui saído da empresa, né? Eles demitiram um monte de gente eu acho não, saí da empresa em abril. Quando eu estava conversando com você sobre as entrevistas, né, eu estava dizendo, eu estou meio ocupado porque eu estou procurando emprego, então assim, finalmente consegui um emprego agora, começa semana que vem. Basicamente esse é o resumo assim, da minha vida profissional. Seria esse o resumão das coisas. Eu posso entrar em alguns detalhes de algum projeto, outro mais tarde, mas assim, na prática, seria isso. E assim, e a área que eu trabalho já há algum tempo é essa área de Product Design, né, que você falou o X e o Y, né, e o X e o Y. Essa é bem a minha área, eu diria assim, Product Design, eu acho que tem mais o lado de alguma coisa de negócios e de facilitação de, assim, times, equipes, pessoas ou workshops. Okay. Então, é basicamente isso que eu venho fazendo nos últimos... acho que, sei lá, sempre tive por aí, venho fazendo mais e mais nesse último tempo. Saulo, vamos começar já direto com o fluxo que está no roteiro, certo? Então, Saulo, tem como tu dizer pra gente como é que era a tua rotina? Assim, a parte da tua rotina depois que o coronavírus chegou ficou bem claro. Foi tenso. Pra você ficou claro que a rotina depois que a Covid chegou foi um negócio bem inusitado. Eu comecei a ter mais trabalho, pô. Oi?
mais trabalho. Pois é. Deu mais trabalho. Vamos lá. Conta pro pessoal como é que era o teu fluxo diário de trabalho antes de estourar o fim do mundo. Então, assim, rotina de trabalho, eu diria que depende da época. Então, assim, vou falar sobre meu último trabalho, Caterra, então, assim, só para contextualizar um pouco mais. Hoje em dia, se usa o termo disruptivo aí no Brasil. Ok, então, assim, tem muita empresa que fala, nós vamos, desromper o mercado, como é isso em português? Não sei se o pessoal usa desse jeito na frase. O conceito está aí. Ok. O conceito está rodando. Você tem que ter uma mente disruptiva para poder estar inserido no mercado. Blá, okay. blá, blá, blá. Então, assim, essa Caterra, né, que é uma empresa que provavelmente ninguém ouviu falar, realmente era uma empresa disruptiva, porque eles trabalhavam nesse mercado de construção civil e eles notaram que a construção civil se faz o mesmo prédio, uma casa praticamente igual a 100 anos atrás, né? Então, assim, vamos usar fábricas que funcionam no escuro, porque não tem ninguém trabalhando dentro da fábrica, porque é tudo robô. E o prédio, vamos fazer um prédio inteligente. Então, o prédio não vai ter apenas um ou outro smart home device, vai ter outros equipamentos inteligentes para controlar o prédio também, fluxo de energia. E eles queriam fazer muita coisa com madeira, né? Que eles constroem muito com madeira. Então, eles processavam a madeira para fazer uma super madeira. Eles compraram escritórios de arquitetura, eles compraram empresas de construção, tinham uma equipe de desenvolvimento e design para fazer os aparelhos que iam rodar dentro das casas e dos prédios, e aí começa a parte que eu trabalhei, né? Então, assim, tinham esses aparelhos que você teria dentro da sua casa, se você comprasse um prédio, um apartamento da Caterra, e esses prédios também teriam outros equipamentos que aí seria usado mais por técnico. Por exemplo, um equipamento que ele controla o fluxo de energia do prédio. Então, por exemplo, se vai chover ou vai fazer sol, então eu tenho que usar bateria ou eu tenho que ativar isso. E outra coisa também é que quando o pessoal da construção estava montando o prédio também, a casa, os lugares, também tinha software para dizer, olha, agora você está unidade tal, você tem que instalar isso, tem que instalar aquilo. E, olha aí, participação especial de Ada. Pega o fluxo. Você tem que instalar isso, tem que instalar aquilo. Se você era algum tipo de supervisor, você tinha que saber o que é que estava pronto, se deu algum problema, enfim. Esse era o meu último trabalho. Então, assim, envolvia vários tipos de projetos diferentes, assim, desde aplicativos web ou celular ou aplicativos de tablet, que são coisas mais normais, mas, assim, envolvia também um hardware completamente feito do zero, tá entendendo? Então, assim, tem uma tela lá que está rodando algum sistema e vai ser usado para determinado fim, e aquilo não tem iOS, não tem Android, não tem web, tem nada, tem alguma coisa, a tela é customizada, o hardware é todo customizado, é tudo feito dentro da empresa, né? Soluções de automação residencial totalmente proprietárias. Isso. Automação, smart home, assim, eles chamam aqui de conforto. Então, assim, você está na sua casa, tem que ter... Então, assim, tem controle de temperatura, eles compraram a empresa de janelas smart no Brasil, é o que? É smart também? Ou tem alguma tradução? Não, a galera, tu sabe, né? A galera vai tender sempre a meter tudo em inglês, que vem mais fácil. Smart window. Então, assim, uma janela que ela escurece ou esclarece. Esclarece? Clareia. Sim, ou clareia. Assim, você pode controlar isso, ou se você não está em casa, o sistema do prédio, para economizar energia, pode escurecer. Enfim, ou clarear.
Entendi. Então, assim, minha rotina de trabalho, voltando à pergunta, eu diria que o meu perfil também é trabalhar em fases diferentes de projeto, dependendo de como está a carga no time, eu poderia estar fazendo uma coisa ou outra. Então, assim, poderia estar debatendo as ideias ou as features com stakeholders, é usado no Brasil, né? Graças a Deus, Tá, sei lá, os stakeholders e a equipe de engenharia, de design, de requisito, enfim, poderia estar fazendo isso, poderia estar lendo um documento técnico sobre alguma plataforma, uma dessas plataformas, ou testando a tela para ver o quão bom aquela tela é ou não, o que é que funciona naquilo, ou também às vezes a gente, no início, né, estava aberto ainda, tipo assim, aquele aparelho vai ter o quê? Uma tela de 7, que é um tablet pequeno, é uma tela de 5, que é tipo um celular, ou é uma tela de 2, que é tipo um relógio, né? Ok, dependendo desse tamanho, assim, o que é que a gente muda na interface para se adaptar ao tamanho, né? Do ponto de vista de design, de experiência do usuário também, o que é que funciona fazer numa tela de 2 polegadas. Uhum. Então, o meu último projeto acabou, no final das contas, né, ficando numa tela de 2 polegadas. E, assim, foi muito basicamente disso aí também, né? Porque você até pode dizer, não, o smartwatch é uma tela de 2 polegadas, então a gente podia entender melhor baseado nisso, né? Mas, assim, o smartwatch você usa assim perto, né? Não assim, mas você usa perto ainda. Tem uma resolução muito boa. Mas se você pega uma tela dessa e bota numa parede, você já acessa assim mais de longe. Tinha essa parte de entender o que é que funciona fazer numa tela dessa, né? O que é que a gente vai deixar na interface, o quanto de informação a gente bota. Então, assim, uma tela maior dá para colocar mais detalhe fino. Se você começar a colocar tanto detalhe assim numa tela pequena, acaba que não vai funcionar. Então, teve um trabalho de simplificação, de verificar realmente o que é que vale a pena, o que é que o pessoal vai realmente usar ou não, né? Saulo, tu falasse, ao longo da tua fala aí, tu já usasse alguns jargões que são próprios de metodologias ágeis. É o que rola, né? Sim, e a gente trabalhava em sprint, né? Tinha um negócio lá do, sei lá, sprint plus one, alguma coisa assim, de, assim, o design tentar ficar pelo menos um sprint à frente do desenvolvimento. Para fazer o waterfall. Não, eu não acho isso não, né? Mas assim, enfim, outra participação especial de Ada aqui. Ada. Yes. Say hello to my friend. Hello. Hello. Continua. Tá, a parte do ágil, né? Sim, a gente usava, embora assim, ágil hoje em dia todo mundo diz que usa, tem gente que diz que ninguém usa certo, mas assim, eu vejo lá o trabalho como uma coisa assim mais híbrida, porque às vezes você tem assim datas e tem que cumprir e assim não dá para ficar, não, cada semana a gente vê o que é que vai fazer na semana, ou cada 2 semanas, assim, às vezes aparece uma data e naquela data aí você tem que ter... Tem que estar pronto. Né? Então, assim, é uma coisa meio, assim, híbrida, e eu acho que é comum a maioria das empresas funciona, né? E aquela história, né, de time, não sei em português, cross-functional é o quê? De múltiplas... Pau para toda a obra. Não. Não, é no sentido de a sua equipe não ser formado apenas de designers. Interdisciplinar. Né? Tá, multidisciplinar.
Então, assim, a gente também tinha isso mais ou menos, né? A gente tinha uma equipe de design, né? Tinha uma sala que a maioria das pessoas eram designers, mas a gente tinha muita conversa e aí nessas conversas eram perfis diferentes, né? Então, meio aí de equipe de design com multidisciplinar. E tu também enquanto pessoa, desde que eu conheço, tu já é um perfil multidisciplinar. Porque tu já era um designer que sabia pra cacete de programação lá em 2000. Tu conversava no mesmo nível com a galera já. Mesa de jogos. Não, tá. Não, eu tenho um perfil multidisciplinar, né? Então, eu já ouvi várias vezes na minha vida que eu não sou X, né? Então, sei lá, se eu estou numa equipe de design, aparece algum designer para dizer que eu não sou designer. Se eu estou na equipe de programação, aparece algum desenvolvedor para dizer que eu não sou programador. O que tu tá fazendo aí, né? Eu acho que você é os dois. Quando eu cheguei na Alemanha, eu misturava, né? Misturava não, né? Eu tentei no início, mas não deu. O cara que era o recrutador. Tem okay. Tem. Ele dizia, não faz. O cara do RH. Não é o cara do RH. O recrutador é um cara que trabalha numa empresa. Pode ter recrutador interno, mas geralmente entendi. Fala recrutador. É uma empresa à parte. É uma pessoa à parte. Eu acho que é uma coisa que não tem muito no Brasil. Ou eu não lembro em Recife. Mas não. Aqui é muito, muito, muito comum. Caiu alguma coisa aqui. Então, assim, o recruta é um cara que ele tem conhecimento de mercado, conhece as empresas e, basicamente, ele sabe quem é que está contratando, ou as empresas reconhecem o cara, e aí ele contacta as pessoas e diz assim, eu acho que tu se encaixa e representa a empresa, né? Entendi. Então, o recruta me dizia isso, né? Porque quando eu cheguei na Alemanha, né, eu tinha lá o meu resumê dizendo, olha, eu faço isso. Aí o cara, não, bicho, não faço isso. Escolha, né? Aqui é um lugar de especialistas. Se você fizer assim, ninguém vai lhe contratar. Dito e feito, ninguém me contratar. Engraçado, só porque assim, esse raciocínio, certo? Que você está descrevendo aí, eles meio que não é a primeira vez nessas conversas que eu tô tendo que esse raciocínio surge, certo? Exemplo, esse papo foi mais com o pessoal de jogos, certo? O pessoal de jogos disse bem assim, se você quer trabalhar numa empresa grande, tipo uma Blizzard da vida, seja o especialista que toma conta da sombra atrás da porta, do render, do não sei o que, lá. Se você vai trabalhar numa startup ou numa empresa pequena, que vai ter uma equipe bem reduzida, generalista é o que há. Okay. O raciocínio é o mesmo. E faz sentido, né? O cara tem uma empresa grande e o cara não vai querer uma pessoa que saiba superficialmente do negócio. Ele quer um cara que desça a fundo no assunto. Faz sentido, não é exatamente o que acontece em todas as empresas. Assim, depende também do perfil da empresa e como eles veem. E assim, esse negócio que eu falei da Alemanha não era nem de... Porque assim, eu fiz engenharia, então eu tinha uma parte técnica, tudo, que eu fui meio assim deixando e hoje eu uso apenas para fazer protótipo. Mas assim, eu não eu acho que você citou mesa de jogos, né? Naquela época do mesa de jogos, eu desenvolvia com o povo de computação. Então, assim, a computação fazia um jogo e eu estava fazendo outro jogo sozinho. E fazia o design também. Então, assim, não é nem isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa muito mais diluída ainda. Não é nem daquilo ali. Então, por exemplo, em design, né, você pode dizer, não, tem gente que faz pesquisa, research, né? E aí tem a parte de arquitetura de informação, tem a parte UI, seja ou visual design. Eu estou falando assim, em design, eu estou falando em do todo, estou falando em design. Dentro de design tem
um monte de Várias caixinhas, várias caixinhas. caixinhas, e tem lugar que, mesmo dentro de design, se você falar, eu faço 2 caixinhas, acabou. Né? Já estragou. E era engraçado, porque aí acabou, né, que eu tinha várias caixinhas. E aí o pessoal começou a me contratar, né? Então, aí eu trabalhava, fiz um projeto fazendo uma caixinha, o outro na outra caixinha. Quer dizer que tu submetia 2 currículos diferentes, né? Um para essa caixa, outro para outra caixa. Era. E às vezes, tipo assim, eu estava numa caixa, aí o pessoal daquela caixa começava a falar mal do pessoal da outra caixa. Mas eu estava lá fingindo que não fazia outra caixa, que eu fazia só aquilo. Doideira. Acontece. Entretanto, porém, né, uma coisa que eu diria que veio para o meu benefício ultimamente é que essa parte do que se chama hoje de product design é um perfil mais abrangente, né? Uhum. É um perfil que espera-se que você tenha uma abrangência maior. E aí também, se você tem de repente um cargo de, sei lá, gerência, diretor, alguma coisa outra também espera-se que você tenha uma abrangência maior também. É meio contraditório, né? Isso. E a outra coisa também você pode pegar esses extremos do generalista e do especialista. Mas, assim, só um minuto. Yes, just, yeah, that's fine. Caparica, deixa eu ir pro quintal aqui. Vá, se organize. A gente estava na parte de generalista e especialista. Isso, os extremos. Então, assim, eu não acredito que existe uma pessoa que é especialista em tudo, não. Mas, assim, entre os extremos também tem alguma coisa que não é nem o cara que é generalista, nem o cara que é totalmente especialista. Uhum. Tem gente, eu acho que o pessoal chama perfil em T, que é você ter, tipo, uma ideia geral daquela coisa, e aí você se especializa uma. Mas não é que se a sair daquele assunto for uma casinha para o lado, você já não sabe para onde é que vai. Uhum. Então, assim, eu tento, não diria ser um T, mas... um M. Um U, sei lá, qualquer coisa dessa. E a outra coisa é o seguinte, né? Você falou de empresa de jogos. Empresa de jogos eu não sei. Mas, assim, se você... Assim, vou chutar de empresa de jogos, né? Eu acho que tem muita gente trabalhando, geralmente são equipes gigantes, né? Tipo produção de Hollywood, sei lá, um jogo tipo um Last of Us 2 que acabou de sair. E, assim, realmente acredito que seja bem os compartimentos, né? Mas eu diria que nessa área de product design, como tem muito esse negócio de equipe multidisciplinar, então, assim, mesmo numa empresa grande, aquele time, ele funciona como um time pequeno de uma startup. Uhum. Né? Então, você pode dizer, tem a empresa é grande, mas você vai cuidar ou de um aplicativo da empresa ou de uma seção do aplicativo da empresa. E, assim, ali dentro daquela seção, você está desenvolvendo várias coisas, né? Eu estou vendo muito isso aí aqui, né? O pessoal realmente procurando esse perfil de product design, uma pessoa que consiga levar uma feature ou um aplicativo do começo ao fim. Inclusive, teve até isso pode ter problemas também, né? Porque, por exemplo, teve uma empresa que eu tive contato com eles e tive até uma entrevista lá, e quando eu olhei para o aplicativo, eu digo, bicho, esse aplicativo aqui tá óbvio
que foram pessoas diferentes que fizeram partes diferentes do aplicativo, que eu não estava vendo uma unidade muito grande. E esse problema justamente acontece porque mesmo numa empresa, essa empresa chutaria, sei lá, 500 funcionários. Nossa. E a equipe de design chutaria o quê? 10 pessoas, tá entendendo? Mas aí não são 10 pessoas, cada um fazendo uma parte. São 10 pessoas espalhadas em 10 times diferentes. E aí, em cada time, aquele designer, ele acaba seguindo o fluxo do time. Do processo todinho. Mas, assim, varia muito, varia dos perfis que você tem na equipe também, né? Então, você vai executar um determinado tipo de trabalho. Se na sua equipe, vamos dizer que você é o chefe, se na sua equipe você diz, bicho, eu tenho, sei lá, 4 pessoas na minha equipe, cada um é especialista de uma área, então bota cada um para fazer cada coisa, né? Se você diz, não, tem uma pessoa que sabe fazer 2 ou 3, sei lá, então você fica mais... Você pode sempre ir para uma pessoa que é mais especialista no assunto, mas dependendo da complexidade da coisa, dá para uma pessoa que não seja tão especialista assim levar a coisa. Entendi. Tá massa. Vamos para a próxima? Ok. Saulo, na tua percepção, na tua vivência de tantos anos rodando por aí, quais são as competências e quais são os conteúdos que um profissional que quer atuar nessa área tem que ter desenvolvido? Tá, de novo, né, meio que emendando com a resposta anterior e talvez eu meio que já esteja respondido ou começando a responder. Então, assim, essa área que eu estou hoje, que seria o tal do Product Design, eu vejo como uma mistura do que seria UX, UI, com o lado de negócios também, com outras coisas também, outros perfis, né? Porque tem aquele negócio, sabe? Você está na equipe multidisciplinar. Então, você está na equipe multidisciplinar com quem, né? Então, vai ter desenvolvedor, vai ter gerente de projeto, vai ter o cara da área de negócios, vai ter o pessoal de requisito, tudo. Você ir juntando experiências de vários dessas áreas também e você começar a se acostumar a falar com esse pessoal. E eu diria que também diminuir menos a importância de design, né? Então, assim, vou dar uma xingada em design aqui como designer. É para isso que a gente veio. Não, assim, por exemplo, né? Nos 2 primeiros trabalhos que eu vim para aqui, um era um celular de 2 telas e o outro era uma Smart TV. Sendo que a Smart TV a gente fez tudo do início. Então, assim, estava... Travou, Saulo. Tema... Enfim. Tá, onde é que a gente tava? Você estava fazendo a televisão Smart TV do zero. O que o cara queria fazer, sim. Eu não sei se fala muito nisso, mas, por exemplo, a Samsung tinha... A Apple tinha processado a Samsung, que ele até pagaram com um caminhão de moedas. Soube dessa história? Lembro vagamente da piada. Tá, mas então, assim, basicamente, as empresas, elas ficam uma processando a outra, né? Então, elas têm que ter patentes. Então, a patente é boa porque é uma ideia de alguma coisa interessante e que deve dar algum diferencial competitivo, porque o usuário vai gostar daquela funcionalidade e aí quem usar vai ter que pagar pela patente. Mas, assim, a patente também é útil no sentido de se eu estou usando algo que você tem a patente, né, você pode me processar, mas se eu tenho uma patente e você está usando aquilo que eu fiz também, acaba que, ok, então a gente não se processa e está todo mundo de boa, né? Participei de várias patentes na empresa e, assim, tinham algumas patentes e algumas ideias e alguns conceitos que eles eram bem legais do ponto de vista do usuário, né? Então, assim, quando a gente mostrava, quando a gente testava, as pessoas, não, gostaria muito de ter isso, mas
quando chegava na área de cima, na área de negócio, algumas delas exigiam tipo acordo com várias empresas diferentes que não rolava. É bom, é útil do ponto de vista do usuário, né? Tipo, você marcava os checkers lá, tipo assim, vai ser útil para o usuário, ele vai gostar, é um diferencial para o produto, mas sim, se não faz sentido do ponto de vista de negócios, tá entendendo? Você não tem aquilo. E eu acho que, sei lá, no início você meio que briga mais por isso, né? Do tipo, não, eu sou designer, eu estou aqui representando o usuário, então tem que fazer porque é bom para o usuário. Você não é o advogado do diabo, você é o advogado do usuário. Mas assim, bicho, não vai, tá entendendo? Vai. E se você insiste muito, você acaba atrapalhando a coisa. Tô ligado. Não pode defender tanto, né? Vamos defender os usuários, mas nem tanto, né? Não é nem tanto, né? É aquela história. A gente tá dentro do sistema, chega uma hora onde não dá para ir contra o sistema, né? A gente tem que entender que o sistema só vai funcionar daquele jeito. Se não fizer sentido do ponto de vista econômico, não faz sentido. Ponto. Sim. E assim, e às vezes pode ser isso, mas pode também não ser exatamente isso. Você pode dizer, não, tem coisa que vai envolver empresas diferentes e uma tem uma prioridade e outra tem outra prioridade e uma não quer abrir mão daquilo, não adianta, né? Bora para a próxima? Saulo, qual a importância da tua formação acadêmica na tua atuação profissional? Ai, Caparica. Ai. Uma pegadinha, né? Sua, né, pô? Yeah. Não, assim, não, veja, eu não vou ser, sei lá, extremista ou... Eu acho que tem que ver o contexto da coisa, né? Minha formação acadêmica acabou que não foi muito feita na universidade, né? Então, assim, o curso da universidade, para mim, ele não foi tão... Eu complementar. A pergunta ali está escrito, né, no meu roteiro, formação acadêmica, mas eu não estou, na minha cabeça, eu não me pego só no que foi educação formal. Okay. Certo? Pode ser curso livre, pode ser coisa que tu foi lá, você principalmente, que eu conheço bem, autodidata, e foi lá, estudou e entendeu. Tudo isso. Essa é a maneira que eu vejo a coisa também, mas assim, como você está aí como professor, né, tem uns alunos, aí de repente aparece aulas e o pessoal pode dizer assim, a universidade não serve para nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não sei. Você viu para a gente se conhecer, porra. Agora, bicho, sabia que eu tive meio que uma confusão para pegar o meu diploma aí na Federal, né? Foi uma confusão danada para eu pegar, peguei, enfim. Sabia não. E aí, chego na Alemanha, né? Trabalhei, assim, projetos... Pronto, meu primeiro projeto para a Alemanha foi para a Mercedes. Então, assim, foi uma coisa assim, super ninja, diferente tudo, né? Aí eu digo, sim, cadê o diploma? Pedi o meu diploma. E aí? Essa empresa que eu estou entrando agora, eles não pediram o diploma, mas assim, foi a empresa que pela primeira vez eles pediram mais documentos de mim, mas as outras não. E olhe, eu trabalhei em empresas bem grandes, em projetos bem disruptivos. E geralmente, aí assim, tanto que eu acabei esquecendo da minha papelada e documentos tudo, e nessa empresa agora eu comecei a achar até estranho eles pedirem tanta papelada, porque eu não estava mais acostumado com isso. Mas assim, enfim, eu comecei, assim como você, né? Quando a internet estava chegando aí em Recife, né, a gente começou a trabalhar nessa área, e assim, era uma coisa muito no início ainda. Então, se você me perguntar, existia esse conhecimento dentro da universidade para as pessoas, para os professores me ensinarem? Não tinha. Então, assim, como é que hoje? Não sei.
Acredito que, por exemplo, com você deva estar bem melhor, porque eu acredito que você é uma pessoa que está antenada e tem um background bem grande dessa área. Mas vamos lá, olhando para trás, né? Na época que a gente estava na graduação, a única professora que tinha um histórico acadêmico estudando coisas que podiam ter a ver com isso, valendo, era Stefânia, que era usabilidade para tela, Nielsen, Norma, era o que ela conversava e era o que ela levava. Eu me lembrei dela agora. Pois é, era Stefânia. Fora isso, aí a gente tinha alguns professores mais... Como é que eu digo isso? Mais plurais, mais disruptivos, certo? Cleuton Galamba, André Neves, que eram as pessoas que iam buscar coisas mais vanguarda naquela época. Mas você tá certo, não existia. A área, quando a gente entrou no rolê, a área não existia. Não existia o X, não existia o Y. O que existia era o web design, que depois foi evoluindo, até chegar nessa da situação que a gente tá agora. Aí tinha esses professores disruptivos, que eu listei aí. Mas... Não, e depois Charles entrou também. Charles entrou e saiu, né? Charles Bezerra. Né? Pois é, que ele chegou com uma pegada que é bem, bem moderna ainda hoje, que é design estratégico, que no fundo, é design de serviço, é o X, é design thinking, sem chamar de design thinking, né? É isso aí. Mas a gente não estava totalmente desamparado. Entendeu? Não, assim, eu acho que os conceitos gerais se aplicam, né? Sim. Essa é a grande verdade. Eu entendo que por mais hype que seja o nome design thinking, é a mesma coisa que sempre foi. No fundo, ainda é a mesma coisa. Mas isso aí sou eu sendo contra o hype, para variar. Não, é o método científico, sendo que chamado de um nome diferente. Marqueteiro. No bom e no mau sentido, marqueteiro. Não, e aí é por isso que eu acho que é bom você ler outras coisas também fora de design, porque senão você começa a acreditar nessas coisas. Tipo de acreditar nos falsos profetas e nos falsos ídolos. É bem por aí. É bem por aí mesmo. Mas então, Saulo, que conselho tu daria para aquele estudante de graduação que está ali do meio para o final da graduação, perdido naquele tiroteio, que quer trabalhar nessa área, mas não sabe que caminhos seguir? Vou refazer a pergunta para deixar ela mais divertida. O que é que o Saulo de hoje diria para o Saulo lá de 99, 2000? Bicho, lascou-se. Não, a conversa minha comigo seria interessante, eu digo por outros assim, motivos, né? Porque, assim, no meu caso, por exemplo, né, quando eu entrei em design na Federal... Tu entrou em que ano? 98. Acho que 99. Certo. Assim, quando eu entrei em design na Federal, no primeiro período, eu já era funcionário do César. Lembro disso. Assim, eu não era estagiário, eu era funcionário, justamente porque, como eu já tinha outros cursos antes e já tinha trabalhado na área e estagiado, tá entendendo? Não era tipo assim, eu era do primeiro período e o César me contratou como funcionário. Tipo assim, não, era o primeiro período de design, mas já tinha uns 3 anos para trás trabalhando na área, né? Então, assim, essa pergunta de o cara tá perdido sem saber como é que entra. Tipo assim, eu particularmente não sei, porque é como se eu estivesse dentro. Tu nunca esteve perdido, né? Eu estava perdido agora.
Enfim, que conselho tu daria, Saulo? Não, assim, veja, o conselho que eu daria é o seguinte, se você está perdido, bem-vindo à vida. Chega junto, né? Bem-vindo, amigo. Sim, é normal e, assim, sempre vai ter esses momentos de estar perdido, né? Uhum. E posso dizer o que é que eu estava fazendo agora. Eu acho que você realmente tem que se preparar o máximo que puder. É aquela história lá como é da formiga e da cigarra, né? Não tem uma história dessa, uma fábula, sei lá? Tem, que a formiga trabalha. Verão, como é? Eu não sei quem era preguiçoso, quem trabalhava, quem era. A formiga é a que trabalha sem parar e a cigarra é a que fica de cantoria. Pronto. Então, assim, agora a gente está numa época de crise, né? E época de crise, eu diria assim, por experiência própria, né? É mais difícil de você se concentrar, de estudar, de ser criativo, de sei lá o quê. Disruptivo. Então, assim, é bom você se preparar quando está tudo andando bem, né? Uhum. Então, achar que sua vida está tudo resolvida. E aí, quando chega a crise, você vai ter que se virar nos 30 durante a crise, né? Então, assim, eu diria que, assim, não, sei lá, não sei se essa dica vale muito para mim. Assim, estou dando dicas gerais, não, eu não estou falando para o Saulo de antes. 99, beleza. Mas, assim, no geral, tem esse negócio do coronavírus, né? Está em época de crise. A gente que é mais velho já viu outras crises antes, né? A crise vai passar, vai chegar um momento bom e vai chegar outra crise de novo e vai chegar um momento bom de novo. Então, assim... Tu viu Chernobyl, não viu? Vi a série. Pronto, não. O evento histórico. Sim. Eu digo pro pessoal aqui, né? Porque eu trabalho com russo, ucraniano, blá, 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 não sei o quê. Eu diria, bicho, o leite em pó radioativo da Rússia, eles vendiam lá no Brasil, pô. Exatamente. Para mim, é porque eu acho que pegou a gente na idade mais sensível, né? Quando aconteceu o evento histórico, a gente tinha 10, 12, 8 anos, nessa faixa de idade. Impactou mentalmente muito mais para mim aquele evento, aquela situação, do que o coronavírus hoje. Não se compara em escala. Tipo, global agora. Naquela situação não foi global. Mas o impacto psicológico hoje em mim, quando eu olho para trás e lembro de Chernobyl foi o fim do mundo. Isso aqui é água. Não, o fim do mundo para mim foi o 11 de setembro, o negócio lá das Torres Gêmeas, né? Sim. Eu lembro que eu estava fazendo na hora. Não, até porque aquilo ali também, né? Afetou, inclusive, o trabalho, a empresa. Na época, eu trabalhava no Radix, né? E tinha questão de investimento, e aí o dinheiro rolou, assim, igual agora, né? Tá entendendo? Tem uma crise, aí rola demissão. A escala mudou, mas ainda são eventos históricos que a gente vai ter que contar para os netinhos. Eu queria te agradecer imensamente. Primeiro por matar a saudade, que a gente não conversa direito há muito tempo. E eu sinto falta dessas conversas. Sinto falta mesmo. E agradecer, porque assim, a tua contribuição é de fato muito importante. Mostrar para essa galera de que pode parecer uma bobagem, mas faz uma diferença absurda. As falas que todos vocês que estão participando da história colocam ajudam esse pessoal a perceber que o mundo não é tão grande assim, que as distâncias são menores. Mas o que eu diria aí é o seguinte: hoje em dia o mundo está muito mais globalizado, então eu acho que quem está no interior não está tão assim no interior. Eu acho que assim, você está no interior se você não fala inglês. Isso é como eu vejo. Eu acho que se você
você entende inglês, você não está no interior, você está no mundo. E hoje em dia, assim, com a internet, bicho, a quantidade de cursos que tem, praticamente tudo que você quiser, eu acho que a limitação é mais a pessoa. Duas limitações. A primeira sempre é a pessoa. Então, a lógica é basicamente, eu diria assim, é o seguinte, se você tem sua casa, se tem comida, se você está na universidade, tem estudo, tudo, pode ter problemas ao redor lhe afetando. Pode. Você pode ter um problema na família, problema de saúde. Tá entendendo? Tem 100 mil coisas. Mas, assim, se você está nessa situação, na maioria dos casos, o maior limitador é você mesmo. Eu acabei de falar no inglês, né? Mas, assim, o inglês também é uma coisa que, se você não se limita a dizer que, eu não consigo aprender, ou, tipo assim, você vai aprender. O que eu diria para o pessoal aí que, tipo assim, tô aí no interior, tipo assim, não, bicho, você não tá no interior, assim, tá no mundo, e se você tiver com inglês, o mundo tá aberto, você tem acesso aos conteúdos que todo mundo tá tendo, né? Mas, Saulo, de novo, te agradeço, de montão. E é isso. Dá tchau pra câmera. Não, pô, tem que botar a mão na frente da câmera. A mão na frente da câmera. Aí, achou? É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Tipografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.